Se estás numa fase da gravidez em que o parto te está a preocupar, tens dúvidas sobre como é que será este momento tão especial, então este é o episódio ideal. Olá, o meu nome é Carmen Ferreira, eu sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e este é o podcast da Baby Wells. Então, para conversar comigo sobre este tema, trago duas convidadas muito especiais. A querida Filipa, mãe de dois. Olá Filipa, tudo bem? Filipa é locutora também da Rádio Renascença e trago a Soraya, Olá. Fisioterapeuta pélvica. Bem-vinda, Soraya. Obrigada. Também. Então, como nós sabemos, existem aqui um bocadinho estas questões dos tipos de parto, não é? E normalmente fala-se muito aqui desta questão também do parto normal. Toda a gente diz, sim, eu acho que quero ter um parto normal, eu estou-me a preparar para um parto normal. Mas, na verdade, os partos são todos normais, sim, porque nascer é normal. A questão aqui é que nós temos duas vias do parto, uma via vaginal e também uma via abdominal, e consoante isso também temos aqui os tais tipos de parto e uma recuperação igualmente diferente, não é? Dentro aqui destes tipos, em termos de nomes e de nomenclaturas um bocadinho talvez mais estranhas para vocês, mas para ficarem a saber, nós temos o parto eutóxico e o parto distóxico. O parto eutóxico é um parto em que o bebê consegue sair, nascer naturalmente, sem recurso a nenhum instrumento, como ventosas, fórceps, etc. Pode ter sido induzido ou não, pode ter tido um início espontâneo, isso para aqui para o tipo de parto não interfere muito. Agora, o parto distóxico já é um parto que teve então recurso a estes instrumentos, quer ventosa, quer fórceps, e também a cesariana é considerada um parto distóxico e, portanto, ainda que seja pela via abdominal, ela também é considerada aqui um parto distóxico, assim como os partos pélvicos, que também cada vez são menos comuns, mas são possíveis de acontecer também pela via vaginal, também são considerados então partos distóxicos. E posto isto, não é? Já que percebemos que nascer é normal e há aqui estes dois tipos, nós não sabemos nem vamos prever o que é que vai acontecer, não é? Conta-nos um bocadinho, Filipa, como é que foi a tua experiência, porque tiveste dois bebés, não é? Mãe do Eusébio e da Emma, e portanto tiveste aqui duas experiências de parto diferentes, certamente. Sim, mas fiquei agora a perceber que foram os dois distóxicos, porque o Eusébio, apesar de ter sido pela via vaginal, precisou de ventosa para nascer. Então foi um parto distóxico. Pronto, eu achava que não, agora já sei que sim. Sim, foram diferentes. O primeiro então pela via vaginal, o segundo via abdominal. Muito diferentes em si na preparação, no momento em que ambos começaram da mesma forma, rebentaram as águas das duas vezes. Foi o primeiro sinal de que estava em trabalho de parto, não é? Há vários e esse foi o primeiro de todos. No caso do Eusébio foi depois tudo muito normal ou natural, no sentido em que fomos esperando pelas contrações, fomos esperando até levar a epidural quando já não dava mais, e depois quando foi o momento realmente dele nascer, precisou de ventosa porque supostamente tinha que ser rápido, já não me lembro bem porquê, estava em sofrimento alto do género. Abreviar um bocadinho. Exato, já não tinham passado assim tantas horas, agora eu penso nisso. Entrei às 11 da manhã e ele nasceu às 11 da noite. Portanto, foi tranquilo, sim. Não tive muito tempo em muito sofrimento, pronto. Quando foi da Emma, ela estava pélvica, ainda considerei o parto vaginal, mas na verdade não encontrei opções que me deixassem tranquila. Não sei se existem ou não médicos que o façam em Portugal. Pouquinhos, pois, mas existem. E na verdade sempre pensei, mais vale mentalizar-me que vai ser uma cesariana. E assim foi, mas rebentaram as águas e eu fiz na mesma aquela parte inicial do trabalho de parto, tive as dores. A diferença, e psicologicamente foi muito diferente, é que eu sabia que não ia, que estava a passar por aquele processo todo, mas que no fim ia ter que fazer a tal cesariana. E foi realmente muito diferente, uma experiência totalmente diferente. É uma cirurgia, eu fui operada, foi isso que eu senti, que estava a ser operada, não é? E da primeira vez não, senti que estava a dar à luz. Não, claro que se dá à luz da segunda vez, estou a dizer aquilo que eu senti, não é? Na minha experiência. E depois na recuperação também achei muito diferente. Da segunda vez senti claramente que estava a recuperar de uma operação, da primeira achei tudo muito mais a fazer sentido, ou seja, o meu corpo a fazer sentido na recuperação, tudo muito mais calmo. Da segunda vez eu tinha que ter muito mais cuidados e muito mais ajuda externa. Certo. Não só no apoio, mas até mesmo medicação e tudo mais. Sim, até porque há muito esta ideia também do parto natural, e o parto natural aí sim é um trabalho de parto, como tu estavas a dizer, que iniciou-se espontaneamente, ou porque as águas rebentaram, ou porque começaram as contrações, inicia-se espontaneamente.
entramos em trabalho de parto, normalmente, e o bebê nasce, mais uma vez, sem recurso a nenhum instrumento, nem ventosa, nem fórceps, nasce pela via vaginal, portanto um parto eutóxico, só que não há recurso a nenhuma medicação, nem para induzir o parto ou acelerar, nem para, por exemplo, questões da epidural ou até mesmo formas mais analgésicas, medicamentosas para durante o trabalho de parto controlarmos ali o desconforto. E isto sim é um parto natural, em que também a placenta sai de forma naturalmente, portanto não há qualquer interferência. E muitas vezes as senhoras dizem precisamente isso, eu tive um parto natural, e se calhar não tiveram, ou querem ter um parto natural, e se calhar não querem, ou querem e não sabem o que é. Então estes termos, estas terminologias também é importante percebermos, lá está como tu estavas a dizer, Filipe, que afinal foi um parto distóxico. Exato. Ok? Portanto é importante sabermos e a diferença também aqui um bocadinho entre elas e da recuperação, não é, Soraya? Nós temos aqui, nós preconizamos muito também esta questão do parto natural, porque a fisiologia é melhor para o nosso corpo, é melhor para o nosso bebê. Nós já temos aqui evidência científica de que, de facto, o parto natural, este que estamos a falar, sem nenhuma intervenção nem medicação, é o que traz mais benefícios para a mãe e para o bebê. Ainda assim, cada pessoa terá a sua experiência, terá a sua vontade e terá a sua opção também, graças a Deus, em 2022, que temos esta opção, não é? Acho que é um pouco informar e depois respeitar as decisões da mulher nesse sentido. Não podemos ser extremistas de parte a parte. Certo. Nós sabemos, claro, a evidência diz-nos que o parto natural, fisiológico, traz uma recuperação mais rápida, mas se calhar nem todas as mulheres estão dispostas a passar por isso, porque felizmente, e é mesmo isso, em 2022 já existem várias estratégias que a mulher pode escolher para que seja a mais adequada para si. Exato. O importante é mesmo haver informação e saber dessa informação realmente a recuperação, como é que é feita em cada um dos tipos de via de parto, porque vão ser realmente bastante distintas. Certo. Nós sabemos que no parto natural, fisiológico, tendencialmente as recuperações são muito mais rápidas, as mulheres sentem muito menos desconforto no pós-parto, a recuperação das possíveis lacerações também são feitas de uma forma mais fisiológica, porque é de acordo com o corte das fibras naturais, mas também sabemos que no caso de uma episiotomia há uma maior tendência a uma dor na recuperação pós-parto. Para quem não sabe o que é uma episiotomia, é um corte propositado na zona do períneo para aumentar ali a passagem para o bebê sair de forma mais rápida. Mas, tal como uma cesariana, a episiotomia também é um corte não natural e requer cuidados, que é isto que depois falta um pouco nas recuperações. Tanto nas qualquer seja a via de parto, seja a via vaginal, a via de cesariana, há uma falta de cuidado destas cicatrizes. E é o que eu digo, se numa outra cirurgia qualquer é-nos ensinado a importância de uma cicatriz flexível, a importância do cuidar da mobilidade da mesma, falta depois esse ensino depois no pós-parto. Porque isto traz as suas alterações e traz alterações posturais, traz alterações a nível da saúde pélvica, traz alterações a nível da própria recuperação da mulher e a forma como ela se sente disponível no pós-parto. Se uma mulher não tem dor, claro que vai estar disponível para tudo, vai lidar melhor com as dificuldades da amamentação, com as próprias dificuldades que podem aparecer com os cuidados do bebê. Eu acho também que focamos muito um bocadinho na preparação também para o parto, e é importante, claro que sim, mas depois esquecemos um bocadinho este acompanhamento no pós, e nós sabemos que temos tantas consultas na gravidez e no pós temos apenas uma. E passado muito tempo. 6 a 8 meses. Que não nos avalia convenientemente, acho eu, ou só avalia uma parte mais a clínica e não tanto a fisiológica, não é? E até mesmo a adaptação do casal a esta nova função, não é? Em 4, 6 semanas, tanta coisa já mudou no corpo da mulher, quer na parte da amamentação, nas maminhas, nos mamilos, no útero. Hormonalmente. O que é que nós, na fase da gravidez, por exemplo, podemos ajudar aqui para ter uma boa recuperação depois do parto? Um bocadinho independentemente do tipo de parto que vamos ter, não é? Se é via vaginal, se é via abdominal, nós já sabemos que há aqui algumas diferenças entre eles, não é? Assim, principalmente, e eu acho que isto tem sido um grande problema agora do período de pandemia, é a inatividade da grávida. Portanto, uma grávida manter-se ativa, seja a nível de desporto, seja a nível de caminhadas, seja mesmo que esteja em teletrabalho, ser funcional e móvel. Eu digo sempre às minhas grávidas, vejam-se como veriam uma bailarina, forte e flexível. E é isso que é importante, é vocês terem essa mobilidade. Depois, a preparação do períneo, que não foca, e eu gostava mesmo de, se houvesse alguma coisa para focar neste podcast, que seja isso, não se foquem em fortalecer, foquem-se em dar função, fortalecer, mas também serem flexíveis, elásticas, mobilizar.
haver mais flexibilidade. E a grande maioria das grávidas mantém a força. Esta não desaparece ao longo da gravidez, contrariamente ao que a maioria das mulheres pensa, porque começa a apresentar mais perdas de urina. Pronto. Nunca são normais, mas são comuns ocorrer por alterações hormonais que ocorrem a nível do tecido liso, da uretra, da bexiga. Portanto, e o peso do bebê, peso não é? do bebê. Depois, temos um períneo que está tão esticado, que é impossível eu pedir que tenha a mesma amplitude de movimento. E então, é normal que sintam que estão a perder força, mas ela está lá. E então, o que é que nós precisamos? É de também trabalhar o períneo de forma a ser flexível, com as tais chamadas massagens perineais. Boa. Pronto. As massagens perineais iniciam-se neste momento sensivelmente a partir das 33 semanas. Mudou um pouco agora as guidelines nesse sentido, porque percebeu-se que quanto mais precoce e mais vezes faziam a massagem, maior era as rupturas no tecido muscular, porque está muito sensível. Então, preconizou-se agora a partir das 32, 33 semanas, mas há nuances. Daí que é importante haver uma boa avaliação deste pavimento pélvico e tomar decisões conscientes com a grávida. Se eu tenho uma grávida que me apresenta um períneo muito tenso, não consegue relaxar, e um dos primeiros sinais que elas nos falam é: eu tenho muita dificuldade em iniciar o fluxo de urina, tenho que pensar em relaxar para conseguir, ou dizem-nos mesmo que têm dor intensa à relação sexual, como se fosse uma parede ou uma porta que não abre. Então, aí se calhar vou começar um pouco mais precoce com estas mulheres, de uma forma mais gradual, para dar mais função e não estar à espera tão tardiamente. Porque as pessoas pensam um bocadinho, Soraya, que o períneo, ele é muito importante para o parto, mas ele durante a gravidez também, lá está, precisa destes cuidados, e focam-se muito no períneo como se fosse só aquela zona de fazer o xixi. Certo. Não é isso, o períneo é muito mais que isso, certo? Tudo. Ele influencia a tua postura, influencia a forma como te moves, ele é o teu centro do teu corpo. É um conjunto de músculos, não é só são vários músculos. E estes precisam ser trabalhados. E também, contrariamente ao que se pensa, a via de cesariana não é preventiva de lesão pélvica. Por favor, repete isso mais uma vez, porque é mesmo importante. É assim, tu podes ter exatamente as mesmas lesões de pós-parto de uma via de cesariana quanto de uma via vaginal. Tiveste na mesma uma gravidez. Tivemos ali o peso do bebê em cima daquela musculatura. Mas parece que muitas vezes as mulheres escolhem ou optam. A primeira coisa que pensam numa cesariana é: eu vou resguardar aqui a zona pélvica, portanto vou escolher cesariana. Não é? O que nos dizem é, independentemente de já saberes que vais ter uma via de parto cesariana, ou se vais ter mesmo uma via de parto vaginal, ou não sabes, o períneo deve ser sempre cuidado. Filipa, tu tiveste estas avaliações durante as tuas gravidezes? Fizeste a massagem do períneo? Fiz. Também fui muito ativa nas duas gravidezes. Foi uma coisa que, por acaso, eu já fazia muito exercício físico e fui mesmo informar-me até para perceber que exercícios podia fazer, como podia continuar ou não. E aí percebi e fui direcionando melhor o treino e até tive PTs mais especializados para isso, mudei o meu PT na altura e tudo. E sim, fiz isso tudo no pré. O meu problema foi o pós, não da primeira vez, porque o parto correu super bem, eu já estava a andar no outro dia, pensei, isto é maravilhoso, quero já ter outro, estou ótima, isto é espetacular. Depois com a cesariana já não foi bem assim. Já não sentia nem que ia ter outro logo, até porque não me conseguia mexer, e que realmente aquilo tinha implicado com muita coisa a nível do pavimento pélvico, dos órgãos, de tudo. Mas mesmo assim pensei, tenho que começar já, porque eu sei que cada dia conta e que cada dia eu posso ficar melhor. Porque esse é o incrível do pós-parto, não é? Que cada dia vai ficar melhor. Quem nos está a ouvir e ainda não passou por isso, pode acreditar. No primeiro dia parece que vamos morrer, mas a cada dia melhoramos. E então tentei logo perceber o que é que eu podia fazer. Eu não sabia realmente o que é que eu podia fazer, nem o nível em que estava, enquanto que no tal primeiro parto havia aquela... Quase que o teu corpo diz-te o que é que tens que fazer e tu percebes o teu corpo, porque foi tudo muito natural, embora não seja totalmente. Da segunda vez não é? Foi uma cirurgia com muitos cortes em sítios muito específicos, uma coisa muito médica e que eu não tinha capacidade para avaliar sozinha e para perceber do que é que precisava. E aí até falei com a Soraya e falei com a Carmen, não é? E vocês ajudaram-me bastante nessa altura, logo no início até só através de mensagens, não é? Aquelas coisas mínimas do quando tossires, põe uma almofada sobre o abdômen.
trauma, não é? E eu tinha uma rapariga à minha frente que tinha feito cesariana e ela não sabia isso. E depois, sim, tive uma consulta com uma fisioterapeuta pélvica que me avaliou e eu percebi exatamente tudo o que precisava de fazer e com calma, como resguardar-me também, porque há coisas que nós não podemos logo fazer, enquanto que lá está, no primeiro parto, eu até as podia fazer com mais ou menos dor, até as podia fazer da segunda vez não. Pegar no meu primeiro filho, que entretanto ainda precisava de muito colo, estava fora de questão nas primeiras 2 semanas, por exemplo, eu nem conseguia, o corpo acaba por dar sinal também, virar-me de um lado para o outro para dar de mamar à mais pequenina, também não conseguia. Era mesmo como se eu tivesse algo a meio, e tinha, que me impedia de fazer muitas das funções básicas. Ir à casa de banho, sim, era complicado, não é? Tinha que ter os tais cuidados, mas aquilo que eu acho é que quem não tem essa informação deve ser muito exaustivo e deve ser muito preocupante viver com isso naquelas primeiras semanas. É porque estamos a recuperar a parte física que nos condiciona. E temos o bebê para tratar e sentimos que não estamos a ser úteis sequer. Que estratégias é que nós podemos dar, já falámos aqui de algumas, às nossas meninas que nos estão a ouvir e também quem vai estar com elas ao lado delas para, nesta transição e nesta recuperação para o pós-parto, possamos aligeirar aqui um bocadinho e ajudar nesta recuperação, Soraya? A nível do pós-parto é importante perceber primeiro como é que foi este parto para podermos ajudar da melhor forma possível. Em partos vaginais, o que eu digo sempre às meninas grávidas a terem atenção, a terem aqueles pensos frios em casa para ajudar. Os banhos de assento ajudam imenso no hemorroidal, por exemplo, ou mesmo para aliviar um pouco o edema da vulva e elas conseguirem fazer uma higiene mais confortável. Portanto, para tirar aquele inchaço normal a seguir, que normalmente mandam-me sempre mensagens a dizer eu vou ficar assim. Não, calma. Não, são os primeiros dias. Reparem no estiramento que ocorreu no tecido. Portanto, tem que ocorrer uma recuperação, proteger as cicatrizes. Muito importante. Nos primeiros dias, o gelo é um grande aliado da mulher e a mulher muitas vezes esquece porque está focada no bebê. Portanto, os companheiros relembrá-las, já fizeste gelo, precisas de alguma coisa. Preparar o gelo, preparar, por exemplo, penso pós-parto, isso mesmo. Colocar com água, pôr no congelador e depois levar. Isso mesmo. É uma boa forma de as ajudar nesse sentido. Depois, como ir à casa de banho, porque este é um grande medo da mulher. Porque toda a gente pergunta, será que isto vai arrebentar? Não é? Como a Filipa estava a dizer. Seja de cesariana, seja de um parto vaginal. Há uma pequena diferença entre as duas. Por exemplo, num parto vaginal eu aconselho sempre, mas como em tudo, usar um pequeno degrau para facilitar o relaxamento do períneo. Pôr por baixo dos pezinhos, não é? Por baixo dos pés. Respirar como se tivesse um tubinho na boca. Evitar aquelas manobras de suster o ar, porque isso faz abaular ainda mais o pavimento pélvico. Evitar estar muitas horas sem ir à casa de banho, que esse é um grande problema do pós-parto. Evitar ao máximo, não é? O momento. Portanto, e tentar a cada 2, 3 horas uma ida à casa de banho. E se realmente tiver sido uma cesariana, levarem convosco uma almofada. Como já falámos, colocar a almofada por frente, suportar a barriga. Quando vamos, por exemplo, evacuar, ajuda muito a terem sentido uma sensação de controlo e conforto sobre o abdominal. Suster ali, suster. antes de tossir também rir. Tem graça que durante muito tempo, já depois de já andar na rua e tudo mais, e não tinha almofada comigo, eu tenho sempre essa, agora já não, mas durante muito tempo, de proteção, qualquer esforço que eu fazia, eu protegia a cicatriz. Porque depois ficamos muito conscientes da própria cicatriz. E depois, com o tempo, começar a massajá-la. Isto não tem que ser imediato. E o que eu digo sempre é, seja epísio, laceração ou cesariana, existem timings para mobilizar o tecido. Quanto mais precoce, maior o risco das chamadas hipertrofias, da cicatriz ou as chamadas coloides, que são aquelas sensação tipo corda. Sim, fica ali muito repuxado, muito saído. Portanto, as primeiras 3 semanas, massajar à distância, só ajudar o tecido a ficar mais molinho, ajudar a drenar um pouco ali o hematoma que pode existir. Uma nódoa negrazinha ou um inchaço. E pode massajar com alguma coisa específica, Soraya? Eu aconselho o creme mais neutro que conseguirem, mas depende depois sempre do tipo de cicatriz. Gordo. Um creme gordo. Pode ser um creme gordo normal. Ou um óleo, por exemplo, de rosa mosqueta também rosa mosqueta é uma boa opção. Agora, no caso de uma cesariana, há timings muito específicos para trabalhar, mas não significa que nós não a possamos cuidar. Certo. Quando removem-nos o penso, e depende depois do tipo também de sutura que vão fazer, seja uma sutura intradérmica com aquelas que são internas, que os pontos realmente são absorvíveis,
ou ainda há situações de agravos, nomeadamente... Há agora também a possibilidade de fazermos uma intradérmica com uma cola por cima, Sim, não também. é? Também é uma opção. O que eu digo é, quando tirarem realmente o penso, começarem a utilizar pensos de silicone, nomeadamente na cicatriz de cesariana. E esses pensos de silicone vão ajudar imenso a que a cicatriz fique lisa, que se mantenha hidratada, mas principalmente que se mantenha protegida da fricção da roupa. Ok, bom. E isto ajuda a que ela também não fique tão exteriorizada. Certo. Pronto. Passadas 4 a 6 semanas, uma boa avaliação, perceber se existem tecidos aderentes, utilizar diferentes texturas, por exemplo, uma escova de dentes. É ótima para massajar a cicatriz, porque vai trazer vascularização, mas ao mesmo tempo ajuda na correção da sensibilidade. Algodão. Brincar com gelo, porque são temperaturas diferentes. E depois uma coisa que é difícil numa mulher de pós-parto, que é nas primeiras 2, 3 semanas, não convém andar com o ovo, não convém andar com o carrinho. Pegar ali em pesos muito Uma pessoa pergunta, então se eu tenho um bebê pequeno, agora como é que eu faço isto? Precisamos muito deste apoio também. Daí esta aldeia para cuidar da mãe. Em relação também às cuecas do pós-parto, Soraya, às vezes as senhoras têm aqui alguma questão se o tamanho é adequado, porque compram, se calhar, para um tamanho que estavam habituadas antes de gravidez, e agora com o pós-parto a barriguinha ainda fica volumosa. Portanto, é normal ainda haver aqui um volume uterino normal, do útero ainda está a fazer o seu regresso ao tamanho não grávido. Sentes que ali a zona da cuequinha, se ficar em cima da cicatriz, pode dificultar aqui esta recuperação ou ser incómodo? Pode ser incómodo, porque é sempre uma estrutura que está ali a roçar. O que eu digo é sempre uma cuequinha mais subida possível. Geralmente até as mulheres chamam-lhe aquelas cuequinhas da avó, pronto, que são mais subidinhas, e evitar, sim, grandes compressões abdominais. Boa. Pronto. Filipa, tu sentiste aqui também um bocadinho esta questão da autoimagem no pós-parto, não é? Temos um corpo a recuperar, mas por outro lado ainda somos mulheres e gostamos também de manter aqui um bocadinho a nossa autoestima. Como é que geriste aqui esta questão no pós? É um mix, não é? Nós queremos a recuperação toda por inteiro e fazer tudo ao mesmo tempo. É o bebê, somos nós, é o corpo, é a comida, é tudo, é a alimentação. E, muito importante, não começar logo a fazer exercício, não começar logo aos pulos, não começar logo a fazer abdominais. Foi a tal transformação e preparação de dentro para fora, recuperação de dentro para fora. Começar com as respirações, começar a sentir as fibras lá dentro. Eu só fazia isso no início, eu aproveitava que estava a dar de mamar e fazia respirações para sentir o pavimento pélvico, puxar para cima, puxar para baixo, e estava feito. E era esse o meu exercício diário, no fundo. Eu comecei assim, e depois aos poucos e aumentando a dificuldade e também conforme me sentia melhor. Mas aquilo que eu senti foi, eu estou a recuperar o meu abdômen por dentro, para depois poder recuperá-lo por fora. E pronto, foi isso que eu fiz. Mais da segunda vez, estava muito mais consciente da segunda vez e também pelos tais cuidados que a cesariana exigiu. Da primeira foi um bocado, quando for ao médico depois de 6 semanas, começo logo a treinar. E o que aconteceu foi que o primeiro treino eu não aguentei mais 10 minutos. Porque suava imenso ainda, a amamentação também fazia com que eu suasse ainda mais. Suava imenso, não tinha a tal sensibilidade na barriga, estava sempre com medo do, será que posso fazer isto? Será que não posso? Não sentia confiança. E da segunda vez, como comecei a fazer logo esta recuperação de dentro para fora, senti mesmo a tal confiança para ir avançando aos poucos e recuperar aos poucos. Portanto, foi uma recuperação mais demorada, mais difícil, com mais dor, mas que eu acho que foi muito melhor feita. Certo. Muito e mais também, eficiente. A nível da tua autoimagem, isso também ajudou, não é? Sim, esta claro. consciência, este trabalho. Sim, isto temos aqui muitas dicas já no episódio de hoje e continuaríamos aqui também a falar, porque isto também cada mulher também tem a sua experiência e isso também é importante referir, que vamos ter sempre experiências diferentes. Obrigado, Soraya, obrigado, Filipa. Obrigada, foi uma partilha muito boa, ficaríamos aqui certamente muito mais tempo. Para a semana há novos episódios com temas sobre a maternidade, bebés, gravidez e também pós-parto. Portanto, espero por vocês. Sigam também as redes sociais da Baby Wells, onde vão encontrar muitos conselhos e também recomendações de produto adaptado a cada fase da vossa maternidade. Um beijinho e até breve.